Chegamos aí em mais um novo ciclo, né? Entramos mais um novo mês, mais um mês aí do culto de terça-feira. E creio que Deus irá falar tremendamente conosco. Será um mês de muito aprendizado. Então não percam, já se programe para estar aqui conosco. Será um mês tremendo. Falando de quem? Dele, né? Do autor e consumador, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a majestade. E nós só temos a aprender com ele. E a palavra diz assim: quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós nos entregamos a ele, quanto mais nós buscamos, mais ele revela os seus segredos a nós. Ele tem muitas coisas para a sua vida. Ele tem muitas coisas para as nossas vidas. E neste mês de outubro, vamos estar falando aí das características do nosso Deus. Dos atributos de quem Ele é. Lembre-se, de quem Ele é. Mas um dos maiores atributos que muitas pessoas acabam falando é do quê? Do amor de Deus, né? Nós temos que entender que Deus é amor, ok? Deus é amor. Só que além de amor, Ele tem outros atributos também. Ele tem outras características. Ele é santo, Ele é suficiente. E entre suas características, eu separei algumas aqui, que fala de quem Ele é. Entendam, Ele não busca. Ele não está buscando. Ele é. Deus é santo, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é zeloso, Deus é eterno, Deus é justo e Deus é suficiente. Ele é Deus. Ele é Deus. E não podemos esquecer jamais de quem Ele é em nossas vidas. Queridos, e nele encontramos tudo que precisamos. Nele está todas as coisas. Portanto, hoje eu quero trazer uma dessas características. Eu quero falar de um desses atributos. Creio que já está ali, ó. Deus é santo. Deus é absolutamente santo. A sua palavra diz isso. E Ele fala disso, que Ele é santo. E além disso, Ele fala para o seu povo buscar a sua santidade. Vamos abrir a palavra de Deus em Levítico, no capítulo 11, no versículo 44, quando Deus está dando todas as instruções ali para o povo, está saindo do deserto, e aí Deus dá toda a direção da questão dos alimentos. E é interessante que Ele vai falando todas as coisas, dos animais, quais animais que devem comer. E aí chega uma hora que Deus chega e fala assim, no versículo 44, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Olha, aqui ele já chega e fala, porque eu sou santo, Ele é santo. Porque eu sou santo. E não contaminareis as vossas almas por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. E continuando o texto, no versículo 45, diz assim: porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Ele é o que, gente? Ele é o que, povo de Deus? E o que Ele quer de nós? E o que Ele quer de nós? Santidade. Tem algum povo de Deus aqui neste lugar esta noite? Dê uma salva de palmas a Ele, porque você é santo. Ei, glorifique a Ele. Ei, o nosso Deus é santo, e você é santo com Ele. É interessante que a Bíblia também, a Bíblia fala muito referente a essa questão da santidade dele. Davi aqui, ele traz memória de tudo que Deus faz por ele, de tudo que Deus fez por ele.
Será que hoje nós podemos levantar a mão e dizer: Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso por tudo que o Senhor faz na minha vida? Davi aqui, ele teve essa ação de glorificar a santidade do Senhor. Em Salmos, no capítulo 22, versículo 3, diz assim: porém, Tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Davi aqui glorificava a santidade do Senhor. Nós não podemos esquecer jamais quem Ele é em nossas vidas. E quem nós podemos ser. Ei, você é um santo do Senhor. Ele já decretou, Ele já declarou que vocês são povo santo dEle. A santidade está entre os principais atributos de Deus. É a característica pela qual Ele queria especialmente ser conhecido em sua palavra, no meio do seu povo. Ei, o povo tem que entender isso. O nosso Deus não busca a santidade, Ele é santo. Ele é santo. Em Salmos, no capítulo 99, versículo 9, fala bem sobre isso. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. Meu Deus, eu não sei. Olha, eu até me arrepio, porque quando eu falo que o nosso Deus é santo, maravilhoso. Ele é maravilhoso demais. Quando nós olhamos, quando Deus ali, o profeta está sendo chamado, Isaías, e ele está tendo uma visão, ele olha para o céu. Não sei como que era o cenário, mas ele olha e vê o quê? Os anjos louvando, adorando e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E é interessante que depois de 800 anos, no Novo Testamento, quando João agora, ele está ali na revelação, no Apocalipse, ele foi levado ao céu, ele contempla de novo os serafins, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Queridos, nós jamais podemos esquecer o quanto Ele é santo. De Gênesis a Apocalipse, as Escrituras enfatizam a santidade de Deus e o aspecto de sua natureza divina. Hoje, sem dúvida, sabemos desse atributo. Lembre-se, Ele é santo. Oh, meu Deus! O objetivo do Senhor é o quê? É infundir a sua natureza em nós e nos tornarmos o quê? Semelhante a este Deus. Ei, nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. E o que Ele espera de nós? Que nós também sejamos santos. Ei, nós só conseguimos nos aproximar, nos relacionar com Deus através da sua santidade. Através da nossa santidade. Precisamos conhecer mais Ele. Precisamos buscar mais Ele. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29, enquanto vocês procuram, vamos beber um pouquinho d'água. Diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele já predestinou nós para sermos igual quem? O seu Filho. Quem é este Filho, queridos? Quem é este Filho? Quem é esse o primogênito? Jesus. Jesus é santo? Ele é santo. E aqui Paulo ele declara que nós devemos buscar essa essência também, buscar essa característica, o desejo
do Senhor é que todos os seus filhos sejam igual ao primogênito de Deus. O desejo do Pai, o plano perfeito através de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser a semelhança da divindade. Não aonde? Lá no céu? Não. Aqui na terra, aqui na natureza, aqui neste mundo, aqui em nossa casa, em nosso lar. Deus espera isso de nós. Deus é santo. O Senhor nos chama para vivermos em santidade. Ele declara isso o tempo todo em sua palavra. Pedro, ele foi claro ao dizer, vamos abrir aí o texto, está lá em 1 Pedro, carta, no capítulo 1, versículo 15, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou. Sede santo, porque eu sou. O que Ele espera de nós? Que sejamos santos. Pedro entendeu o propósito. Pedro entendeu que uma das características para ele poder se relacionar com Deus santo era tendo santidade também. É através da santidade que atraímos a manifestação de Deus para as nossas vidas, para a nossa casa, para o nosso trabalho. É através da santidade de Deus que muitos olham para nós e falam assim: ei, você tem algo diferente, porque você brilha à luz do Senhor. Precisamos atrair, precisamos buscar essa santidade todos os dias, porque o nosso Deus é santo. Devemos andar em santidade todo o tempo. Santidade é o quê? É viver separado, é se afastar do mal, de todos os aspectos, sejam das vontades da nossa carne ou dos valores deste mundo, que muitas vezes tenta nos atrair, nos tirar da intimidade do Senhor. Muitas vezes a nossa vontade tenta nos tirar de viver diante do relacionamento do Pai. Muitas vezes a carne grita muito mais alto. Andar em santidade é não se deixar dominar pela inveja, o orgulho, o egoísmo, a cobiça, a ganância, a raiva, a incredulidade, o medo, a preguiça, a idolatria, os vícios ou qualquer outro tipo de imoralidade e depravação, principalmente na área sexual. Queridos, nós devemos andar em santidade com Deus. Para vivermos uma vida santa, precisamos o quê? Fugir da aparência do mal. Nós devemos fugir. Ei, Pedro fala que nós devemos o quê? Estar atento, nós devemos vigiar o tempo todo. Queridos, nós não podemos viver uma vida totalmente longe do Senhor, se afastando por causa das nossas vontades, dos nossos desejos, que muitas vezes não estão ali alinhado com a vontade de Deus. E muitas vezes nós, para satisfazer os nossos desejos, queremos ir por outro caminho. Mas não é assim. Quando nós somos chamados para vivermos diante do Senhor, nós temos que obedecer os seus princípios.
E quando obedecemos os seus princípios e reconhecemos quem é este Deus que é santo, o Senhor, Ele se manifesta em nossas vidas o tempo todo. Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Quando fazemos parte de uma vida diante do Senhor, diante da vontade dEle, todas as coisas são realizadas em nosso meio, por causa da sua santidade, por causa da sua busca. Precisamos o que? Nos afastar da aparência do mal. Devemos fugir, devemos dar um basta nas vozes que tentam nos tirar do propósito diante de Deus, que tentam nos tirar de viver diante da santidade do Senhor. E quem vai dar este basta? Diga, eu. Você é capaz, mas sozinho? Não. Diante do Senhor. Quando você grita, quando você pede socorro diante dEle. Lembre-se, do seu lado tem um amigo bem presente aí, que quer te ajudar em todo o tempo. E o nome dele é Espírito Santo de Deus. Mas para andarmos diante da santidade de Deus, eu pude entender isso há muitos anos atrás. Que para vivermos diante da santidade do Senhor, se inicia quando? Quando nós aceitamos Jesus como o nosso único Senhor e Salvador. A santidade se inicia ali quando nós confessamos, quando nós nos entregamos a Ele, quando nós nos batizamos a Ele. Nós estamos dizendo, eu quero viver diante dessa santidade. Tudo que precisamos é reconhecer Ele o tempo todo. Ei, lembre-se, que nos leva à vida eterna é quem? É Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E por isso nós devemos reconhecer. E Pedro, ele entendeu muito bem. Lá no Evangelho de João, os discípulos estavam se afastando, saindo da presença. Os caras já estavam tentando já pegar Jesus, prendê-lo. E muitos dos discípulos começaram a se afastar dele. E aí Jesus chega e lhe pergunta a esses discípulos, e aí, vocês não vão também? E aí Pedro responde, bem alto e bem claro, para onde nós iremos? Lá em João, está assim, então disse Jesus aos 12, que quereis vós também? Retirai-vos? E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E aí no versículo 69 fala assim, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro, ele reconheceu quem era Jesus em sua vida. Nós precisamos todos os dias reconhecer quem é Jesus em nossas vidas. Ele é o Filho de Deus, aquele que morreu por nós, porque Ele é santo. Quando nós reconhecemos e confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador, Jesus Ele entra em nossas vidas e começa a se manifestar, nos protegendo, nos ajudando em tudo. E quando Jesus entra em nossas vidas, nós nos tornamos nova criatura através dele. Ei, a santidade dele começa a entrar em nossas vidas, porque Jesus, ele é santo. Foi Jesus que nos resgatou do poder das trevas. Ei, estávamos nas trevas, na escuridão. Nós estávamos no pecado, afastado do Senhor. Mas o que Ele fez? Através da vida dEle, da morte dEle, nos resgatou hoje para a maravilhosa luz, para vivermos em santidade. Ei, hoje nós podemos ter uma vida de santidade diante dEle. Só que isso, Ele é assim do dia para a noite, para vivermos em santidade diante do Senhor.
existe um processo. Eu me lembro muito bem quando cheguei aqui, sentava, o processo era, eu estava aqui por causa da minha amada, por causa da Juscelia, por causa da minha namorada. Meu interesse era ela. Eu estava nas trevas. Mas o que aconteceu? Passando-se o tempo, Jesus foi falando, o Espírito Santo foi convencendo, foi me mostrando a luz, e eu pude entender o propósito da santidade, de viver em santidade. Isso foi do dia para a noite? Não, teve um processo. A santidade é operada de forma gradual e progressiva, pelo propósito, pelo próprio Deus. É Deus que age em nossas vidas, é Deus que começa a agir. Mas quando? Quando nós nos entregamos diante dele. Eu me lembro muito bem, ficava ali e eu não entendia nada que o pastor falava, que o apóstolo pregava. E de repente, um certo dia, parecia que só tinha eu nessa igreja. Mais de 100 pessoas, parecia que o apóstolo só estava pregando para mim. E de repente, o Espírito Santo começou a convencer o meu coração, ao ponto agora de eu me render, de eu começar a chorar diante da sua graça. Deus estava agindo, Deus estava operando. Precisamos viver este processo diante dele. Mas para vivermos este processo diante do Senhor, de vivermos diante da sua santidade, irá depender de nós. Irá depender da nossa decisão, irá depender da nossa busca diante dele. Precisamos tomar uma decisão esta noite, de vivermos diante do seu propósito, vivermos diante dele. O Senhor esta noite quer nos levar a outro nível, a outro patamar diante dele. Nós entendemos que Deus é santo. E o que ele espera de nós é que nós sejamos santos diante dele. Tem algum santo aqui esta noite? O Senhor deseja que você o adore, o louve, o busque em espírito e em verdade. Tudo que precisamos esta noite é entender que o Espírito Santo do Senhor está aqui para nos ajudar neste processo para vivermos diante da sua santidade. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 2, eu vou ler que está na Nova Versão Transformada, que Deus diz assim: Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. O Espírito o santificou. O Espírito o santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de quem? De Jesus Cristo. Sabendo que agora nós estamos no processo, e quando nós entendemos este processo para viver em santidade diante dele, nós estamos sendo aperfeiçoados até o grande dia. Quero dizer algo, você já sabe, mas eu quero relembrar. Sem santidade não veremos a Deus. Nós não vamos ver a Deus sem santidade. Nós precisamos buscar, nós precisamos atrair o Senhor todos os dias através da santidade do Senhor. E o que nos impede de viver a santidade de Deus? O pecado. O pecado. Alguns sentimentos, algumas feridas em nossas vidas que nos atrapalha de viver diante do Senhor. Mas o que nos atrapalha é o pecado. A palavra fala que o pecado o pecado nos faz o quê? Faz separação entre nós e o vosso Deus. Se tem algo que está nos impedindo de viver a santidade do Senhor, se o pecado tem se tornado algo comum, normal em sua vida, não aceite isso. Hoje é a noite da mudança.
Hoje é a noite da transformação. E para vivermos a manifestação por completo, vivermos a plenitude de Deus em nossas vidas, nós precisamos abandonar o pecado de uma vez por todas de nossas vidas. E como fazer isso? Se arrependendo. Confessando a Deus, falando para Ele: Deus, Tu és santo, e eu não consigo me relacionar diante de Ti por causa desse jeito, por causa deste mal, por causa deste pecado. Tudo que precisamos esta noite é pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus. Precisamos mudar o nosso conceito, a nossa vida. Precisamos mudar a nossa mente, precisamos mudar o nosso coração. Em Atos, no capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. O que nós precisamos fazer? Se você não tem sentido mais a presença de Deus em sua vida, em sua casa, em sua família, peça perdão diante dele, se arrependa, fuja da aparência do mal, se aproxime diante do Senhor. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarem os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje, esta noite, Ele quer nos purificar. Por isso eu te convido, essa noite, a ficar de pé. E juntos, pedir para que o Espírito Santo sonde o nosso coração. Que esta noite você possa ser sincero diante de Deus. Que você possa buscar Ele, o Deus que é santo. Esse é um atributo dele, essa é uma característica dele. E Ele espera que seus filhos, o seu povo, seja santo também. Por isso, feche os seus olhos. Se coloque diante da presença dEle. Se coloque diante dEle. E ore a Ele, ao Deus Santo, esta noite. Se tem algo que te impede de viver este relacionamento, de viver essa santidade do Senhor, peça perdão a Ele hoje. Se você tem se afastado, se a incredulidade tem tomado conta do seu coração, se o medo, a inveja, tem tomado conta do seu coração, ei, peça para o Espírito Santo arrancar esta noite.